classificação do Atlético Paranaense para a final da Libertadores e a consequente eliminação do atual bicampeão Palmeiras foi cercada de discussões sobre arbitragem e também sobre o técnico Luiz Felipe Scolari, que dá uma volta por cima e depois de participar de uma campanha em 2021 que resultou do rebaixamento do Grêmio para a segunda divisão, renasce no Atlético Paranaense, chegando à sua quarta final de Copa Libertadores da América. Ele já havia chegado a 3 decisões, ganhou 2, perdeu uma final e agora tem mais uma pela frente. Provavelmente contra o Flamengo. Saberemos após o jogo da noite dessa quarta-feira, quando o time carioca enfrentará o Vélez da Argentina. Venceu em Buenos Aires por 4-0 na semana passada e tem grandes vantagens. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball. O OneFootball é um aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo. O link está aqui na descrição do vídeo. Você vai acompanhar a Bundesliga, primeira divisão e segunda divisão. Futebol alemão de graça e ao vivo no OneFootball. E também verá os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, isso mesmo, em vídeo. Os campeonatos continentais, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, campeonatos internacionais, Champions League, tudo isso você tem informações, vídeos, você tem estatísticas em tempo real dos jogos mais importantes, das competições mais relevantes do futebol internacional. Enfim, você vai encontrar farto conteúdo no OneFootball. Então faça o download do OneFootball e você vai acompanhar o Campeonato Alemão da primeira divisão, também a segunda divisão, a Bundesliga 1 e 2, e vai também acessar o aplicativo para acompanhar outros campeonatos mais alternativos, como o da Polônia, Irlanda do Norte, Dinamarca, Japão, entre outros. Tudo isso é de graça no OneFootball. Faça o download assim que terminar esse nosso comentário. Muito bem, primeiro falemos do jogo. Palmeiras começou melhor e fez 1-0. Péssimo começo do jogo do Atlético. O Tabata toma a bola do Canóbio. Na sequência, o Fernandinho disputa e perde para Zé Rafael, lá no meio campo. Aberta a defesa do Atlético. Pedro Henrique não consegue interceptar a bola, pelo contrário, ele caído amortece para a Scarpa finalizar livre dentro da área, cara a cara com o goleiro Bento aos 3 minutos de jogo. Bem, isso aí não parece elogiar. Que sistema defensivo é esse? Começa falhando desse jeito. E toma 1-0. Com 3 minutos, o Palmeiras havia aniquilado a vantagem construída pelo Atlético no jogo de ida em Curitiba uma semana antes. E o Palmeiras continua melhor. Criou mais chances, não foi tão incisivo como contra o São Paulo, por exemplo, na final do Campeonato Paulista, ou mesmo no jogo da Copa do Brasil, quando fez em 12 minutos os 2 gols de que precisava. Mas continuou atacando e foi mais perigoso. O Atlético pouco criou, muito vulnerável, defensivamente exposto, não era sequer um time bem organizado no seu sistema defensivo. Mas o Palmeiras não conseguiu aproveitar. E aí vem o lance polêmico no final do primeiro tempo, nos acréscimos, quando, com uma intervenção do VAR, do árbitro de vídeo, a arbitragem de campo expulsa corretamente o Murilo por uma duríssima entrada do Vitor Roque. Vem a reclamação palmeirense por conta de uma suposta cotovelada de Alex Santana em Rony. Jogada de bola parada, a bola vai ser cruzada, os jogadores estão dentro da área, e aí naquele empurra daqui, empurra dali, o Rony para ali perto do Alex, o Alex empurra o Rony e faz o movimento com essa região do corpo aqui, do cotovelo, do braço, empurrando. Não entendi aquilo como uma cotovelada, e sim como um empurrão. Não é uma agressão, é um empurrãozinho de leve. Cartão amarelo. Achei correta a decisão do árbitro e compreendi por que a arbitragem de vídeo não sugeriu a análise do lance em vídeo, porque ela concordou também, obviamente, com aquilo que o árbitro de campo havia feito, que é dar o cartão amarelo. Então acho que a arbitragem acertou nos 2 lances. Muitas reclamações do Palmeiras, enfim, são opiniões. A minha opinião é de que a arbitragem dessa vez não errou. Mas o Palmeiras jogava melhor e teria grande chance de vencer não fosse a expulsão do Murilo. Então acho que é preciso também entender, são muitas expulsões, são 4, o time que mais expulsões teve no campeonato, 2 contra o Atlético Mineiro. Afinal de contas, a força mental do Palmeiras, ela vai até onde? Então o Palmeiras teve um jogador expulso, isso comprometeu todo o segundo tempo, mudou o panorama do jogo. O Atlético voltou com o Terence, voltou com o Rômulo, sacou o Alex Santana, que já estava pendurado, era um alvo ali para um eventual segundo amarelo que poderia se transformar num cartão vermelho, saiu também o Canóbio, e o Atlético foi bem agressivo no começo do segundo tempo, e se expôs demais, ficou muito exposto, e o Palmeiras teve oportunidades, e o Atlético conseguiu, repito, o Atlético se classificou, mas defensivamente foi uma atuação desastrosa. Um lateral, que o Marcos Rocha está batendo esse lateral na área há meses, não acontecia nada de relevante, nem jogada de perigo o Palmeiras criava. Ele bate na área no meio de 2 adversários, o Gustavo Gomes consegue cabecear para trás com o cucuruto, né, e joga para dentro do gol do Bento. Tomar um gol desse semifinal de Libertadores com um homem a mais, perdendo o jogo, precisando de um gol para buscar a classificação, é o fim da picada. O Atlético tomou esse gol.
certamente as críticas seriam duríssimas ao Atlético pelos 2 gols tomados, pela exposição defensiva, não fosse a reação. E a reação acontece porque o Luiz Felipe Scolari, muito criticado por muita gente, por mim inclusive, por conta daquele jogo no Maracanã, ida, Copa do Brasil com o Flamengo, o Atlético não chutou no gol, gente. O Atlético só se defendeu, só praticou um monte de jogo. O Atlético tem bons jogadores, tem o elenco mais caro da sua história. Não atacou, não agrediu, especulou com o empate para tentar resolver em casa. E acabou sendo eliminado em casa, jogando menos também. Ou seja, o Atlético pode se defender e deve se defender diante do Flamengo. Sim, claro, o Flamengo é um time mais forte, isso aí é evidente. Mas tem que espetar o adversário, tem que ameaçar o adversário, como ameaçou o Palmeiras no jogo de ida, quando fez 1-0, depois se protegeu quando teve a expulsão do Hugo Moura já no segundo tempo, e fez de forma corajosa, até se expondo de forma valente, mas tanto quanto desorganizada, no segundo tempo. Entrou o Pablo, o time foi para cima, e logo que o Pablo entrou, ele fez o gol. Olha que coisa curiosa, o Pablo perdeu uma chance, quando ainda jogava pelo São Paulo, na Libertadores passada contra o Palmeiras, que poderia ser o gol da classificação do São Paulo. Ele desperdiçou, estou para fora. E não é que o Pablo entra, faz o primeiro gol, uma ótima jogada, uma boa trama. O Vitor Roque, muito maduro, muito inteligente, recebe a bola, não tenta finalizar, ele recua, passa pelo Terence, chega no Fernandinho, o Fernandinho faz um ótimo lançamento, encontrando o Vitinho é do PSG, jogou mais cedo pela Champions League. O Vitinho faz o cruzamento e o Vitor Roque do outro lado escora, prepara para o Pablo ali, debaixo das traves praticamente, na pequena área, empurrar para dentro do gol. O Vitor Roque já tinha dado um passe ali naquela região do campo para o Alex Santana no gol da semana anterior, na partida disputada em Curitiba. E o Atlético chega ao seu gol, né? 2-1. 2-1, iriam para os pênaltis. Mas a formação do Atlético àquela altura já era a formação de um time bem desestruturado, só tinha o Fernandinho como volante, e o time foi para cima, não tinha como se defender, não havia nem como montar um sistema defensivo durante o jogo com aqueles jogadores em campo. Características ofensivas de grande parte dos atletas. E isso dava espaço para o Palmeiras, que tinha contragolpe e chegava no ataque. Gabriel Menino finalizou uma bola cara a cara com o Bento, que fez uma defesa espetacular com o braço esquerdo, defendeu aqui na altura do punho. Uma belíssima defesa, uma boa jogada do Palmeiras. Quase o terceiro gol do Palmeiras. Então o Atlético se expôs, o Atlético não se defendeu bem, o Atlético tomou 2 gols, tomou gol de lateral, falhou demais na defesa, mas foi corajoso, se atirou e conseguiu o gol. Ou seja, as críticas feitas lá atrás ao Luiz Felipe Scolari, por não ter agredido o Flamengo, né, não ter atacado o Flamengo em momento nenhum no 0-0 do Maracanã, quando foi massacrado e não perdeu o jogo, sabe-se lá por quê? Porque o Bento fez grandes defesas, o Flamengo foi incompetente nas finalizações. Elas eram pertinentes. Se o Atlético jogasse contra o Palmeiras daquela forma, não se arriscasse, não ousasse, não se lançasse nunca ao ataque, é verdade, só fez isso depois que ficou na dificuldade, mas fez, não teria se classificado, porque é preciso ter coragem no futebol em algum momento, você não pode só se defender. Então as críticas eram pertinentes ao Filipão naquela oportunidade, e essas são, os elogios agora são também pertinentes, porque embora o time tenha passado muito longe da perfeição, e o jogo foi um jogo tecnicamente bem discutível, né? O Atlético foi guerreiro, lutou, buscou, teve coragem, ousadia e foi buscar o resultado. Chegou o segundo gol com o chute do Terence e uma bola preparada ali como pivô pelo Pablo. De novo ele, olha a coisa do futebol incrível, né? O Pablo virou personagem decisivo. E o Terence chutou, a bola resvalou no Piquerez, o Everton não pôde defender. Já caminhávamos para o final do jogo e ali a coisa se definiu com o gol de empate do Atlético. E no placar agregado o Furacão venceu por 3-2 e se classificou. Para o Palmeiras, qual a lição que fica? O momento não é bom. Dos 7 últimos jogos, o Palmeiras só venceu um, que foi contra o Corinthians, num gol contra do Rony. É um jogo que o Palmeiras não jogou para vencer, ele estava abraçando o empate, estava feliz. Lá em Itaquera, esse jogo na Neoquímica Arena. Os outros jogos, uma vitória, uma derrota e 5 empates. A derrota foi para o Atlético, 1-0 na Libertadores. E empatou jogos seguidos com o Atlético Mineiro, com o Fluminense, com o Flamengo, com o Red Bull Bragantino e agora com o Atlético Paranaense. Então, 5 empates, aproveitamento de 38%, para ser mais exato, aproveitamento de pontos, né? Nesse pedaço aí da temporada, jogos da Libertadores do Campeonato Brasileiro, muito aquém do que o Palmeiras já produziu em outros momentos. É um recorte do momento que não é bom do Palmeiras no campeonato. E jogou sem o Veiga, jogou sem o Danilo, por quê? Porque o Danilo foi expulso, cobriu mais um jogo de suspensão, o Rafael Veiga, esse machucado, não pôde atuar. Isso evidentemente também pesa nesse contexto da equipe do Palmeiras. Mas achei que foi merecida e justa a classificação. Sem jogar um futebol perfeito, mas corajoso no momento que foi necessário atacar, necessário se arriscar, necessário agredir, o Atlético buscou o resultado e conseguiu a classificação. Isso é o mata-mata. O mata-mata funciona assim. As pessoas começam nesse momento a falar, tem que respeitar o Felipão. Não é falta de respeito criticar o Felipão. Não podemos ofender, insultar,
xingar as pessoas, desqualificá-las como seres humanos, ofendê-las pesadamente, isso não. Mas criticar o trabalho é do jogo. Você pode elogiar e pode criticar. Hoje, o Felipão merece ser elogiado com o Paulo Turra, que ficou à beira do campo, já que ele estava suspenso pela expulsão no jogo passado. Porque o Atlético fez um jogo que não foi bom, mas foi corajoso. Buscou uma solução para o seu problema, que era buscar os gols e a classificação. E o Atlético conseguiu essa classificação com muita luta, mostrando que pode mais do que mostrou naquele jogo do Maracanã. Críticas pertinentes lá atrás, elogios também pertinentes nesse momento que o Atlético consegue a classificação. E não tem essa de tem que respeitar o Felipão, porque quando se critica, quando ele merece as críticas, ele não está sendo desrespeitado, desde que elas sejam sobre o trabalho. E elas são críticas pertinentes. Quando ele toma de 7-1, quando ele dirige o Palmeiras e o Palmeiras vai para a segunda divisão, quando ele dirige o Grêmio vai para a segunda divisão. Ele não era o técnico quando o rebaixamento aconteceu, mas participou da construção dos 2 rebaixamentos. Quando ele vai ao Cruzeiro, não consegue recuperar o Cruzeiro tentando sair da Série B, fica pouco tempo e vai embora. Quando ele vai para o Grêmio e aí ele deixa um jogo no meio contra o Veranópolis, insatisfeito com o que estava acontecendo, depois o Roger Machado assume o lugar no comando técnico do Grêmio, com aquele grupo de jogadores faz um trabalho bom, que foi o embrião do trabalho que o Renato Gaúcho resultou do título da Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e Libertadores da América. Então você tem passagens positivas e negativas na longa e vitoriosa carreira do Felipão. Quando ele vai mal, ele é criticado. Quando ele vai bem, ele vai ser elogiado. E não temos que analisar só o resultado, tem que analisar todo o contexto. Para a final da Libertadores, caso aconteça contra o Flamengo, que é o mais provável, aguardemos o jogo aí dessa quarta-feira à noite, o Atlético terá que jogar mais. Ou terá que contar com uma atuação muito ruim desse Flamengo. Porque jogando esse futebol vai ser mais difícil para o Atlético. Tem material humano para isso, tem tempo para aprimorar essa equipe, ajustá-la para chegar no final de outubro jogando um futebol melhor. Como? Se defendendo melhor, não concedendo tantas chances como concedeu ao Palmeiras e agredindo, não abrindo mão de atacar. Pode finalizar menos, pode atacar menos, pode ter menos posse de bola, mas de vez em quando tem que mostrar para a defesa adversária o seguinte: eu estou aqui, eu estou vivo, eu posso espetar uma bola dentro da sua rede. E se isso acontecer, eu posso vencer esse jogo. E se vencer o jogo, pode ser campeão da Libertadores depois de 17 anos da sua única participação em uma final, que foi contra o São Paulo em 2005, quando o Vitor Roque, uma das estrelas do time, jovem, 17 anos, tinha meses de vida. Você sabe que esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Faça o download do OneFootball. Acesse todo o conteúdo de graça que o OneFootball lhe oferece e assim você também dá uma força para o canal, porque mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/MauroCésar. Todas as artes que você viu aqui nas chamadinhas durante esse comentário, além das estatísticas do jogo, né, entre Palmeiras e o Atlético Paranaense, tem links correspondentes aqui na descrição do vídeo para o curso online de jornalismo esportivo, para o canal de cortes, faça a inscrição, lá você encontra o melhor das nossas lives, também para o nosso clube de membros, é uma maneira de você apoiar o canal, você pode participar de live, aliás, nessa quarta-feira tem live às 8h15 da noite antes de Flamengo e Vélez, e os membros do canal, alguns dos membros, aqueles que se inscreveram, vão participar. Também você pode acompanhar, claro, a live depois do jogo. Tem live antes e depois do jogo Flamengo e Vélez. Você pode também acompanhar os meus textos no blog do Mauro César no UOL Esporte e adquirir produtos do Use 360, canecas e camisetas do canal, da Live Soft Open. É uma maneira também de você divulgar o nosso trabalho e são produtos bem legais, canecas bonitas, camisetas bem interessantes, são bem legais com os nossos bordões. Vale a pena você dar uma conferida e usar o cupom MAURO para obter um desconto na compra de qualquer produto. Então, reforçando, as lives dessa quarta-feira, às 8h15 da noite, com participação de membros do canal e a escalação, e vamos debater sobre o time os times que serão colocados em campo pelo Flamengo e pelo Vélez no jogo que começa às 9h30 da noite. A partida vai acabar lá pelas 11h30, perto disso. Lá pelas 11h35, 11h40 estaremos voltando com mais uma live aqui no canal para falar sobre o outro finalista da Libertadores. O primeiro já conhecemos, é o Clube Atlético Paranaense. É isso, valeu e saudações.